Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus é bom, por isso nós estamos aqui nessa manhã. Se nós estamos aqui ainda, com certeza, é porque ainda não subimos para o céu de glória, né? Estamos aqui esperando a vinda do Filho de Deus. E enquanto isso, ele tem nos ajudado. E enquanto isso, ele tem nos confortado. Enquanto isso, ele tem olhado para nós com misericórdia, tem acampado anjos ao nosso redor, tem cuidado da minha casa, da minha família e da sua família. Muitas vezes nós achamos que a luta está grande, nós achamos que não vamos aguentar. Às vezes queremos ficar pelo caminho. Mas aí o Senhor, Ele nos mostra uma saída, Ele nos dá a estratégia, Ele coloca pessoas para estar do nosso lado, para nos fortalecer. E louvado seja esse Deus por nunca nos abandonar, por sempre estar do nosso lado. Glória a Deus. Mesmo em meio às enfermidades, às lutas, os desafios, os gigantes que têm se levantado, que têm nos afrontado, mas glória a Deus, que o Senhor, Ele é conosco. Glória a Deus que Ele nos anima e nos dá vitória em Cristo Jesus. Nós estamos na última semana de maio, onde nós separamos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Isso é o vento, viu, minhas irmãs? Que está aqui balançando o celular. Está um clima muito bom, muito gostoso, aquele ventinho do mês de maio. Aquela frieza assim maravilhosa. Eu não sei aí, né, na sua cidade, mas aqui no Ceará, no Cariri, está assim esse clima tão agradável. Um clima muito bom. Louvado seja Deus. E nós estamos neste capítulo de número 30 do livro de 1 Samuel, aonde o Senhor conforta, aonde o Senhor mostra que está com o seu povo, aonde o Senhor, ele nos mostra que quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós oramos ao Senhor, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, quando nós somos orientados pela palavra do Senhor, Ele não nos abandona. Ele nos dá a vitória. Quando a nossa luta não é por nós, mas sim pela causa de Cristo, pela nossa família diante de Deus, o Senhor nos dá vitória. E é isso que eu quero dizer a você nessa manhã. Eu sei que algumas irmãs talvez estejam até pensando que eu não vou gravar hoje, né? Quando acontece uma segunda-feira assim que eu não gravo. Como foi na segunda-feira passada, eu tive uma crise muito séria de labirintite. Tive outros problemas também, então não podia nem ficar assim, mexendo a cabeça. Bom dia, irmã Lúcia. Então não tinha condição de estar aqui, porque eu fazia assim e a cabeça rodava. Mas eu estou aqui, quase boa da labirintite. Mas o Senhor é conosco. Vai aparecendo gigantes e o Senhor vai nos dando estratégia para vencer. Eu não sei, nessa segunda-feira, irmã Lúcia. Bom dia, minha irmã querida, a graça e a paz. Eu não sei se nessa segunda-feira, qual é o gigante que se levantou
para afrontar você, para levar sua família cativa, ou que levou. Mas eu quero lhe dizer que nós separamos esse capítulo de 1 Samuel, capítulo 30, para meditarmos nele durante as 4 segunda-feiras do mês de maio. E hoje é a última segunda-feira que nós estamos meditando nesse capítulo. E eu peço a você que abra aí a sua Bíblia. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. E eu vou mostrar a você que o Senhor, Ele escuta a nossa oração e que Ele responde a nossa oração. Depois que nós lermos, nós iremos orar ao Senhor. E a palavra diz assim, em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8, vai dizer: Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. E tudo libertarás. Fecha aí os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, glorioso e santo, Pai, nessa manhã nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus grande, porque Tu és soberano sobre todas as coisas, meu Pai. Tu és Deus grande, onisciente, onipotente, onipresente. Não há outro Deus, Senhor, igual ao Senhor. Não há outro Deus, meu Pai, que faça grandes coisas como o Senhor faz. Não há outro Deus que possa livrar, Senhor, como o Senhor livra. Meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque muitas vezes nós sentimos que estamos em meio a um furacão, Senhor, a um ciclone, a um buraco nos puxando, querendo nos tragar, Senhor. Mas a Tua mão, Senhor, nos levanta, a Tua mão, Senhor, nos conforta, a tua mão, Senhor, nos dá força, Senhor, e nos reanima, Pai. Então, Senhor, nessa manhã, nós apresentamos as nossas famílias, família de cada um, Senhor, que aqui vai ouvir depois, que vai entrar aqui nessa live, que vai estar conosco, Senhor. Senhor, louvado seja o Teu nome, pelo cuidado que o Senhor tem com o Teu povo. Senhor, obrigado, meu Deus, porque quantas vezes e quantos livramentos o Senhor já nos deu, Senhor. Quantas vezes nós somos afrontados, quantas vezes nós somos humilhados, Senhor, pelos gigantes, Senhor, que nos afronta, mas a vitória, ela é do Senhor. A vitória, Senhor, ela é nossa em Cristo Jesus. Aquele que olhar para o Senhor, aquele que buscar o Senhor, aquele que se animar no Senhor, o Senhor vai nos dar vitória, meu Deus. Então, Pai, nessa manhã, reanima, Senhor, a Tua igreja. Reanima, Senhor, o Teu povo. Senhor, mesmo em meio às lutas, Senhor, mesmo em meio às perseguições, às afrontas, Senhor, mesmo às humilhações que o Teu povo tem passado nessa terra. Mas nós cremos que a vitória, ela é nossa em Cristo Jesus. Senhor, abre o nosso entendimento nessa manhã. Pai, nos dá sabedoria. Senhor, que as Tuas palavras entrem no nosso coração e façam morada. Que nós não venhamos Te buscar só na hora da dor, só na hora da humilhação, Senhor, mas que nós venhamos buscar o Senhor todos os dias, Senhor. Oh, meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós Te pedimos nessa manhã.
continua falando aos nossos corações. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Nós sabemos, meus irmãos, que não é fácil permanecer nos caminhos do Senhor. Nós sabemos que essa batalha, que essa luta não é nossa. Ela é do Senhor. Mas para isso nós temos que confiar no Senhor. Aqui a palavra vai dizer que Davi, ele consultou ao Senhor. E o Senhor disse: vai. Vai, porque eu vou te entregar nas tuas mãos. Talvez esteja difícil para você. Porque para mim não tem sido fácil. Mas eu confio no Senhor. Eu não sei qual é o tempo do Senhor. Eu sei que eu quero permanecer na presença dEle. Mesmo atravessando lutas e desertos. Gigantes se levantando. Eu quero permanecer. Porque eu sei que o meu Deus é Ele quem vai lutar por mim. Nós vamos ver aqui no livro ainda de 1 Samuel, sendo no capítulo 17, nós vamos ver aqui, irmã Helena Nascimento, como foi maravilhosa a vitória de Davi, porque ele não se amedrontou. E às vezes, se você observar aqui no capítulo 30, onde nós acabamos de ler, Davi, ele e os seus homens, eles chegaram e viram as suas famílias que foram levados escravos, a cidade em que seu povo estava foi queimada, e eles não tinham certeza de quem estava vivo e quem não estava. Eles não encontraram ninguém morto, mas também eles não encontraram ninguém vivo. Todos tinham sido levados cativos. E às vezes nós olhamos para dentro da nossa casa e nos entristecemos com a visão que nós temos. Porque muitas vezes nós olhamos com os nossos olhos carnais. Não olhamos com os olhos do Senhor. Nós voltamos lá para quando Eliseu olha, quando ele está ali cercado por aqueles exércitos, e aquele moço diz assim: ah, meu Senhor, o que vai ser de nós? Estamos perdidos. Ele olhou com os olhos dele. E aí o profeta diz: ó Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja o tamanho do exército do Senhor que está ao nosso redor, que está acima de nós para nos defender. E aí o Senhor abre os olhos daquele moço e ele vê que o exército do Senhor é maior do que o exército que está contra eles. Daqui, da mesma forma, Davi, no capítulo 30, versículo 8, ele ora ao Senhor e diz: Senhor, eu vou perseguir, eu vou continuar, Senhor. O Senhor é comigo, e o Senhor disse: vai, porque eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória. Eu sei que tem horas que nós queremos fazer como esses companheiros aqui de Davi. Eram 600. Só 400 continuaram. 200 ficaram de cansados e exaustos e desmotivados. Talvez se renderam ali, entregaram suas vidas e disseram: acabou. Eu vou desistir da minha família. Eu vou desistir dos meus filhos. Eu vou desistir do meu esposo, da minha esposa. Mas quantos de nós não têm olhado e têm dito: Senhor, eu estou tão cansada. Senhor, não era assim que eu pensei que fosse. Não era assim que eu queria, Senhor.
Mas nós vamos ver aqui, minhas irmãs, como o Senhor é fiel, Ivonete Maciel, minha prima linda. Como o Senhor é fiel. Aqui nós vamos ver no capítulo 17. Eu não sei o medo que você tem passado, o gigante que tem te afrontado. Às vezes, o meu gigante é a impossibilidade, é a enfermidade. Às vezes, o gigante que está dentro, afrontando você dentro da sua casa, é um vício de um filho, é um vício de um esposo, é uma situação que se levantou. Eu não sei qual o gigante que tem gritado e que tem afrontado e que tem humilhado você. Mas aqui nós vamos ver em outra situação. No capítulo 17, versículo 45, que a palavra vai dizer: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. O inimigo às vezes tem afrontado você. E você faz parte do exército do Senhor, como eu. Nós fazemos parte desse exército. Nós somos soldados de Cristo nessa terra. E o inimigo tem nos afrontado. E muitas vezes nós temos esmorecido. E muitos têm ficado para trás. Mas aqui Davi, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele não ligou para a pequena estatura dele, nem para as armas do seu adversário, nem para aqueles que eram do mesmo exército dele, que fazia parte do povo dele, que olhou para ele e disse: O que é que tu quer aqui? Tu veio só para nos humilhar? O que é que tu quer aqui? Tu veio só para curiar? Quem é você? Davi não deu ouvido. Ele sabia o Deus que ele servia. E você e eu, às vezes nós queremos nos entregar. Mas Davi, ele não se entregou. Mesmo o gigante gritando 40 dias, afrontando ele, ele não se entregou. A palavra vai dizer aqui no versículo 46 do capítulo 17, vai dizer: Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Com espada, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Glória a Deus. A vitória é minha, a vitória é sua. A vitória é sua em Cristo Jesus. Temos sido afrontados, mas temos sido alimentados pelo Senhor. Porque nós vemos aqui no 1 Samuel capítulo 30, quando Davi rasga as suas vestes, quando Davi é humilhado pelos seus amigos e companheiros. E ele diz, ele consulta o Senhor. Porque ele sabia que não podia mais contar com aqueles amigos que estavam ali abatidos e aparentemente derrotados. Mas Davi se reanima no Senhor. E ele não confiou mais uma vez na força dele, não. E nem na força dos seus amigos.
ele se reanimou no Senhor. Hoje você pode estar se sentindo pequeno e o gigante grande. Mas aqui Davi diz, ele vai dizer, que Davi diz que é o Senhor Deus. Ele diz, eu não vou, ele vai dizer aqui, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel. Talvez o inimigo tenha vindo com afrontas, gritando alto, envergonhando você, talvez através de um filho, de um esposo, de um irmão, de um parente, que você tem orado e que você tem colocado ele diante de Deus. Você tem visto drogas, às vezes no meio da família, e você tem orado e o mundo tem envergonhado o seu parente, o seu filho, e você tem visto a situação e muitas vezes você diz assim, eu não estou só. Como Davi se sentiu só no meio daquela situação. Bom dia, irmã Carmen Lúcia. Quando seus amigos quiseram apedrejar, porque hoje é muito fácil você olhar para uma situação e julgá-la sem conhecer. A palavra do Senhor diz que nós temos que julgar, sim, mas segundo as Escrituras. A palavra do Senhor diz, se você não tiver algo que acrescente, algo para o bem daquela pessoa, para ajudar, pois então fique calado. Se não for com amor, pois não vá corrigir ninguém. Tenha sabedoria. O Senhor diz a mim e a você nessa manhã. Quantos ficaram para trás por conta de uma palavra que foi mal pronunciada? Quantos ficaram para trás por conta de uma palavra que talvez eu falei ou você falou, sem antes consultar o Senhor? Bom dia, J. Dantas. Deus abençoe a sua vida. Quantas? Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse cuidado. Quando Davi foi afrontado aqui pelo seu irmão, isso o que é que você está fazendo aqui? Por que que você não está cuidando das poucas ovelhas do nosso pai? Quem é você? Ele poderia ter dito, quem sou eu? Você pergunta quem sou eu? Você viu que eu fui ungido rei. Ele tinha visto. Ele tinha visto quando o profeta Samuel ungiu Davi. Mas Davi não abriu a boca. Virou as costas e saiu. E foi tomar mais informação sobre aquele incircunciso que estava humilhando o povo de Deus. Não abra a boca para trocar ofensa com as pessoas, às vezes, da nossa própria fé, que às vezes estão sendo também magoadas, passando por lutas. Nós temos que orar ao Senhor e confiar no Senhor. Muitas vezes falta sabedoria da parte do povo de Deus, com os filhos, com o marido, com os irmãos em Cristo, com os vizinhos. É isso que o Senhor quer, que nós venhamos ser como o Senhor. Ele diz, aprendei de mim, porque sou humilde e manso. Humilde e manso de coração. Humilde. É isso que o Senhor diz a mim e a você. Que nós temos que aprender com o Senhor. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Não abrir a boca pelo que você acha. Samuel achou que quem ia ser o rei era Eliabe. Eram os outros irmãos de Davi. Por quê, meus irmãos? Porque eles eram fortes, porque eles eram soldados de guerra, porque eles estavam ali presentes, treinando todo dia. Aí às vezes você olha para alguém dentro da igreja, aí você diz,
Esse aqui sim, mas aquele ali, nós julgamos assim. Mas o Senhor abre os meus olhos e o seu. Você vê com os seus olhos. Se você visse com os olhos de Deus, você ia ver diferente. Você ia se jogar na presença do Senhor e dizer: Senhor, quão miserável eu sou. Quão pecador, Senhor, eu sou. Davi não foi aqui como rei. Davi foi aqui como servo de Deus. Davi foi como servo de Deus. Ele disse: você vem contra mim com espada e escudo, mas eu vou contra você em nome do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos. Ele não disse que eu vou porque eu estou lendo a palavra de Gênesis a Apocalipse, porque eu conheço a palavra de Gênesis a Apocalipse e você não. Satanás também conhece, mas ele não obedece. E muitas vezes nós, como servos de Deus, também não queremos obedecer a palavra de Deus. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse cuidado. Até mesmo quando corrigir os filhos. Nós temos que repreender o mal, mas nós temos que continuar lutando por eles. Mesmo que às vezes o gigante se levante e afronte, que seu coração fique dolorido. Você não vai desistir dos seus filhos. Você não vai desistir dos seus familiares. Davi não desistiu. E ele orou ao Senhor. Senhor, perseguirei eu o bando, Senhor. E o Senhor disse: continue perseguindo, porque tu vai alcançar, tu vai resgatar o teu povo. Alguns não vão mais, vão cansar. Quando você cansar, se você estiver nesse meio, vai ter alguém também orando por você, intercedendo por você. Quantas irmãs, às vezes dizem: irmã Solange, me ajuda em oração, me ajuda pelos meus filhos. E quantas vezes eu também. Eu não digo: minhas irmãs, em nome de Jesus, ora pelos meus filhos. Essa semana eu liguei para uma irmã lá em Garanhuns. Minha irmã, em nome de Jesus, procura meu filho. Faz uma visita. Peça para o pastor da igreja fazer uma visita ao meu filho. Aqui eu prego, aqui eu levo a palavra para os que estão em casa. Mas ele está lá. Cuida do meu filho aí com a palavra do Senhor, alimentando ele da palavra do Senhor. Está em uma faculdade que toma muito tempo. Se não vigiar, esfria na fé, esmorece no caminho, como esses aqui, amigos de Davi. Eles saíram com toda a força, mas eles voltaram e ficaram no caminho, eles de exausto ficaram. Então nós temos que orar uns pelos outros. Eu oro pelos meus sobrinhos todos. Eu oro pelos meus irmãos de sangue, pelos meus irmãos em Cristo. Eu oro pela igreja do Senhor, independente de placa de igreja. Eu oro pelo povo de Deus para que, de exausto, com tanta luta, não fique no caminho. Não fique no caminho. Quantos? Bom dia, Raniel. Sei que você está trabalhando, sei que o esforço foi grande você entrar. Eu entendo, minha irmã. Dan, né? Ela diz: não me chama de Raniele, não, me chama de Dan. É porque aparece o nome, né? Aqui, Raniela Oliveira. Mas eu chamo Dan porque eu chamo ela carinhosamente. É uma filha espiritual, filha de oração, né? É outra filha que eu oro todos os dias por ela. E nossa vida é assim, orando. E quando eu estou também fraca, eu digo: ore por mim também, que a minha luta está gigante. O gigante tem gritado
para que o Senhor me revista de força, de poder, como revestiu Davi. Davi, quando viu o tamanho daquele gigante com mais de 3 metros, o dobro da altura dele, muito mais, ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o povo de Deus, o exército de Israel? Para isso, nós temos que estar alimentados no Senhor, fortificados no Senhor, na palavra do Senhor. Quando Saul veio vestir aquela armadura, quando ele foi lá dizer: eu vou lutar contra esse gigante, disse: tu é um jovem moço. Ele disse: não, meu senhor, não, meu rei. Eu já matei um leão, eu já matei um urso em nome do Senhor. Foi o Senhor que foi comigo. E eu também vou ter vitória em nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E ele não foi com as armaduras, nem com a espada de Saul, não. Ele foi com a força do Deus Todo-Poderoso. Ele foi em nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus que nós servimos. Então eu quero lhe dizer nessa manhã: continue buscando o Senhor. Continue se alimentando da palavra de Deus. Eu sei que não tem sido fácil. Chega o final de semana, o gigante quer gritar mais alto, né? Chega as coisas, os eventos, as participações que você quer estar e o gigante às vezes grita mais alto. Tanta coisa se levanta para você não estar na presença do Senhor. Mas se reanime no Senhor. Se reanime no Senhor. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. É um Deus que dá vitória ao seu povo. Ele não nos desampara. Ele não nos desampara. Mesmo que hoje, numa segunda-feira, você tenha amanhecido um pouco triste, ou afrontada, ou muito triste, o Senhor nos chama hoje e diz: eu sou contigo. Essa luta não é tua, é minha. E a vitória é do povo de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos cantar um louvor. E em seguida, iremos orar. Esse louvor é: ó Deus, tu és o meu Deus forte. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que eu sirvo, e eu creio que você também. Que você também. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro e Príncipe da Paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor em Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te sei que no Iavé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no
controle está o meu Deus, tudo governa. Oh, glória! No controle está o meu Deus e tudo governa. Hoje, o Senhor fortalece, reanima a mim e a você. Em nome de Jesus. A última semana do mês de maio, mês reservado para a família, mas todos os dias é dia de nós orarmos por nossa família. É dia de nós colocar nossos filhos diante do Senhor e nos reanimar no Senhor e lutar por eles e estar na presença dele, clamando ao Senhor. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, Pai amado, santo, santo, santo é o teu nome. Deus grande, grande, altíssimo, poderoso, glorioso, oh Deus tremendo. Senhor, nessa manhã nós colocamos diante de ti, Senhor, a nossa família. Senhor, tu tem visto o tamanho do gigante que tem nos afrontado, que tem, Senhor, tirado os nossos filhos da tua presença, meu Pai. Pai, então, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti. Senhor, e nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho amado, nos reveste, Senhor, de força e autoridade. Senhor, para confrontar com esse gigante. Senhor, para colocar por terra em nome de Jesus. Senhor, seja ele qual for. Senhor, seja a enfermidade. Senhor, seja o vício. Senhor, seja a pouca fé. Senhor, seja o esfriamento na fé. Senhor, aquele que está hoje distante dos teus caminhos, nós apresentamos a ti, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos dá estratégia para trazer a nossa família, para estar diante de ti, Senhor, sabendo que o Senhor vai na frente, que o Senhor é o general de guerra e que o Senhor não perde batalha. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, para todo sempre. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que o Senhor esteja te dando sabedoria, discernimento, estratégia para lutar e não desistir da sua família, em nome de Jesus. Beijo da irmã Solange e até segunda-feira, se assim for a vontade do nosso Deus.